gente estava falando da citação e dos cuidados que temos que tomar para que não sejamos surpreendidos por uma nulidade lá na frente. E também quando estivermos do outro lado, entrarmos para falar da nulidade, tomar cuidado com o prazo para a contestação. Porque se for a outra parte ter esse conhecimento, vai causar uma discussão no processo que não vai ser bom para ninguém. Passada a citação, fizemos a citação, ou citamos ou fomos citados, vem a contestação. A contestação, não vou falar muito porque eu volto para a inicial. A contestação é a hora que o requerido tem de falar no processo, então ele tem que aproveitar. Infelizmente o requerido, quando a gente é requerido, a gente tem um prejuízo, se a gente tem 15 dias para falar e pronto. Às vezes a inicial o cliente procura a gente com um mês, juntando documento. Mas na contestação não, a gente tem o prazo de 15 dias. Acabou. Então a gente tem que correr para fazer a contestação. Juntada de documentos na contestação, mesma coisa da inicial. Mesma coisa a questão do documento, que por acaso a gente não juntou, eu não guardei essa carta na manga. Eu simplesmente não achei oportuno naquele momento, mas agora reconvenção é uma matéria que hoje em dia houve uma discussão muito grande da reconvenção quando veio o novo código. Por quê? O novo código fala que a reconvenção será apresentada com uma contestação. A gente apresentava a contestação junto com a reconvenção, o que o digníssimo magistrado fazia? Mandava desmembrar e distribuir a reconvenção. Errado. Contra o código. Por que eles faziam isso? Porque o sistema do ESAGE não tinha atualizado. E o problema é meu? O problema é do TJ com o ESAGE, do contrato deles, o problema não é meu. Fizemos até mandato de segurança para não ter que distribuir uma reconvenção. Eu não vou obedecer ao juiz só porque ele quer. Ele tem que seguir a lei assim como eu. Certo? Então, eu sou da posição de que a gente não tem que falar amém para o juiz, a gente não tem que se dobrar a toda exigência do juiz, o juiz tem que seguir a lei, o juiz está conduzindo um processo que tem etapas, tem leis que determinam, não é ele que faz. Apesar, tem um dispositivo legal aqui que às vezes eles gostam de usar, mas é de maneira errada também, eu vou chegar lá. Aí eu chego num ponto que eu gosto bastante desse ponto. Manifestação sobre a contestação. Tá. Eu fiz a inicial. A famosa réplica. Eu fiz a inicial. A parte contestou. Qual é o despacho automático? Decisão ordinatória, não é nem despacho. Manifesta a parte contrária. Mas é sempre que eu digo que a parte contrária se manifesta sobre a contestação? Não sei. Não é obrigatório. Sempre? Não. Segundo o juiz, sim. Segundo o juiz, sim. Mas não, se a parte só rebater o mérito, eu não tenho que não tem que o autor, se eu sou réu, eu rebati o mérito. Eu não tenho, a outra parte não tem que se manifestar em réplica. Ele falou do mérito, eu falei do mérito, segue o processo. Mas eu não tenho que impugnar documento na réplica? Uma causa. Você tem que impugnar o quê? Documento. Então o juiz tem que falar o quê para você? Manifeste sobre os documentos juntados. E não manifeste sobre a contestação. Outro caso. Preliminares. Se a parte alegar em contestação alguma preliminar ou questão prejudicial, que preliminar também tem essa confusão. Tudo é preliminar, não é bem assim. São questões prévias, tem questões prévias prejudiciais e questões prévias preliminares. As questões prévias prejudiciais, elas afetam como o juiz vai olhar para o mérito. Por exemplo, incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor. O juiz vai apreciar o mérito. Só que aquilo vai mudar o jeito como ele vai olhar para o mérito.
Questão preliminar. O juiz não vai olhar o mérito. Ele vai extinguir o processo. Então são duas coisas. Não é tudo preliminar. São questões prévias. Prejudiciais e preliminar. Costuma chamar tudo de preliminar. Tá? Mas tecnicamente tem essa distinção. O que acontece? A parte alegou preliminar. Manifeste sobre o quê? Os preliminares. Eu, na réplica, vou falar o quê? Sobre o preliminar. Não vou ficar batendo de novo do mérito. Eu já falei do mérito na linha inicial. Ele falou do mérito na contestação. Eu vou levantar a bola dele? Eu vou falar, ele alegou isso. Não, eu vou falar sobre o que me interessa. Eu vou fazer o que com o processo? Cooperar. Pode ir de boa fé. Vou falar sobre as preliminares. E com o que o juiz vai falar? Manifeste sobre as preliminares. Terceiro motivo e último para réplica. Se o réu alegar fato modificativo, extintivo ou suspensivo do direito do autor. Paguei já essa dívida. Fato extintivo. Olha, ele está falando que pagou. Você pagou, vai falar, opa, calma aí. Manifeste. Suspender. Estava no contrato que se o São Paulo fosse campeão, eu não ia ficar suspensa a dívida por um ano. Difícil o São Paulo ser campeão, mas fica suspensa a dívida. Se tivesse mundial. Se o Palmeiras tiver mundial também, aí o cara pode pagar. Não tem jeito. E modificativa. Calma aí, tem esse contrato aqui que a gente fez um acordo, a gente renovou esse acordo. Certo? Então, nesses 3 casos, eu vou para a réplica. Se eu chegar na minha contestação, não juntar documento e falar só do mérito, segue o barco. O código não fala em réplica. O código fala o quê? Fala em 350. Vamos lá que eu vou ler. Artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias. Seguinte, 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no 337, preliminares, o juiz determinar o motivo do autor no prazo de 15 dias. E aí a gente já vai para os documentos. Se juntar documentos, eu tenho que ouvir a outra parte em 15 dias. Onde está falando aqui réplica? Mas é que o juiz não dá o despacho, ele teria que ler inicial, porque é a contestação. Não lê, É o papel dele, não é meu? Não, é o que não acontece. Ele tem que ler a contestação para ver se tem preliminar, se tem fato impeditivo e se juntou documento, o despacho qual é? Manifeste em 15 dias sobre os documentos. Agora, a gente está em uma posição. Nós somos autores. Contestou. O juiz mandou se manifestar. Não era o caso. Tem documentos. Você vai se manifestar sobre os documentos, você vai enxugar a ação. Você não vai complicar mais a ação. Você não vai voltar a bater naquilo tudo. Não, ele falou isso, mas é isso. Não, eu vou falar, excelência. Ciente da contestação. Passo a me manifestar sobre os documentos. Me manifestar sobre os documentos. Porque juiz nenhum olha a réplica. Ele vai olhar o quê? O que você falou dos documentos. Se você impugnou algum documento, se você serviu falsidade de algum documento. Aquilo lá, então, a réplica virou um negócio, ninguém nem olha. Você vê o relatório da sentença. Como é? Nem comenta. O autor alegou tal. Em contestação alegou. Houve réplica. Faça a decidir. É mesmo. Não é assim? É verdade. Por que é assim? Porque aquilo é encher de linguiça. Virou encher linguiça. Então vamos lá. Ele vai apreciar quando? Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Aí ele está olhando. Ele alegou preliminar, eu rebati, o juiz rejeitou. Então vamos pro que interessa. Não vamos ficar levantando a bola do cara que contestou. Eu estou na contestação. Só aleguei em matéria de mérito, não juntei documento. O juiz mandou o que eu faço embargo. Falou, excelência, se você deixar ele falar, eu vou ter que falar de novo. Que é um tratamento igual entre as partes. Porque ele pode falar 2 vezes ou só uma?
É verdade. Hã? Por que vantagem é essa que ele tem, que ele fala 2 vezes ou só uma? Eu já sou réu aqui, já tô, né? Eu já tive só 15 dias para falar. Sim. Ele ficou 1 ano montando a inicial. Eu tive 15 dias para falar. Agora o cara pode falar de novo? Não, calma aí. Certo? Então aqui é o quê? Embarga, cutuca o juiz. O processo está na mão de quem? Na nossa, não é impulso oficial. O processo está na nossa mão. Mas agora para tomar litigância de má-fé é um pulo, né? Vamos falar Recorre. disso já já. Recorre. Agora, a gente não pode ficar abaixo da cabeça. Abuso de autoridade. B.O. Nova lei do abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Praticar. Eu tô pedindo para ele cumprir a lei, ele me dá a litigância de má fé. Abuso de autoridade. Réplica. Certo. Aí eu vou para uma matéria que eu também gosto. Certo? Qual ele não gosta? Inicial. Contestou. Réplica. Ou não, manifestei sobre o documento ou não, preliminar ou não. Vem o quê? Capítulo 9 do Código. Providências preliminares e do saneamento. Nossa, esse ele bate. Providências Esse ele bate. preliminares. Aqui é outra coisa que eu vou chamar a atenção logo. Tá? Eu até sei. 348. Se for revel, está no Código. Se o réu for revel, o juiz vai ouvir o autor se ele quer produzir provas. O cara é revel. Matéria de fato, é verdade. O cara não rebateu, tudo que eu falei de fato é verdade. Você quer produzir prova? Não sei por qual motivo você vai produzir prova. Uma perícia que precisa, alguma coisa para ver a extensão do dano, talvez seja interessante. O juiz abre essa possibilidade quando há revelia. O artigo um artigo depois, 349. O réu pode produzir prova desde que ele se habilite em tempo. Então, às vezes, não é muito inteligente. Você, como autor, ele sendo revel, você querer prova. Você dá a chance do réu se habilitar a tempo para produzir prova também. Aí pode ser que ele mude a cabeça do juiz. A gente sabe como é juiz. Mesmo se matéria de fato foi verdadeiro, o cara vai lá e produz. Opa, calma aí, não é bem assim. Então, às vezes, não é muito inteligente. Certo? Mas onde está aqui que o juiz, após a réplica, após a inicial, após a contestação, após a eventual manifestação sobre o documento, sobre a contestação, onde está escrito no código que o juiz tem que perguntar para as partes que provas elas para ele produzir? Onde a parte tem que falar que prova ele pretende produzir? Depois do saneamento. Na inicial e na contestação. Se eu faço a inicial, falo minhas provas, ele faz a contestação, fala as provas dele, o juiz não tem que falar. Manifeste as partes, as provas que se pretende produzir e que exigir. Não! Ele tem que tomar as providências preliminares. E por isso que aquela dica que você colocou, que é para especificar as provas e não fazer de forma genérica, você derruba esse despacho aí. Você derruba esse despacho. Porque teve uma situação em que o autor não tinha declarado as provas, aí o juiz não quis produzir dizendo que estava preclusa. Aí ele falou, não, mas está desde a inicial. Mas qual? Aí o juiz falou, Genérica. mas de forma genérica. Então, se ele tivesse feito de forma específica do jeito que você falou, você não tinha esse argumento. Você derruba e você derruba o réu. Você derruba a outra parte, que a outra parte vai fazer genérica. Você fala, ó, ele que se dane. E ninguém faz. Ninguém faz. Ninguém faz Aí na faz inicial. direito na inicial aí. Aí, no caso, você abre um capítulo. Mas é porque as pessoas têm a cabeça de guardar a prova para esse momento. Não Você faz abre lá o no- capítulo, você você não não faz lá um no parágrafo corpo, específico, no corpo do texto. Não, abre- protesto pela produção de todas as provas Abre um indignidas ou parágrafo admitidas. específico. Não, você abre das provas. Prova Explica pra ela. pericial, prova testemunhal. Pretende-se provar com testemunhas tais e tais fatos alegados na inicial. Prova pericial, necessita da prova pericial para averiguar a extensão do dano. Uma coisa, eu não vou falar de prova hoje, mas uma coisa da prova pericial que no novo código tem e pouca pessoa se ajuda. O juiz às vezes não precisa fazer a perícia. O juiz pode se valer de profissional para dar um parecer sobre ele. Então pode ser uma perícia superficial.
ele pode pedir uma opinião de um técnico. Tartucci Não precisa ser uma faz perícia isso, né? aprofundada. Tartucci faz isso. Você entendeu? Então você economiza dinheiro, porque a perícia é cara, e você só pede uma opinião de um profissional. Você não pede uma perícia. Está no código. Voltando. Então, estou lá. Especifica Aliás- a prova que o que o juiz está me falando aqui? Teve um juiz que uma vez perguntou: diga a parte se pretende produzir mais prova ou se está satisfeito para o julgamento antecipado. Sou eu que tenho que estar satisfeito? Ele que tem que saber se ele está satisfeito para julgar antecipado. Não eu. Se o cara me pergunta isso, eu vou querer produzir todas as provas do mundo. Que eu falo, pô, ele está em dúvida. Não é verdade? Aí você fala, pô, embargos. Eu adoro embargos. Embargos. Uau. Excelência. Embargo. Isso aí não é, você tem que sanear o feito. Você tem que tomar uma providência disciplinar. Ou você julga o processo. Toda Ou- semana tem um, né? Fabi repete. Qual o próximo aqui, ó? IBCL também. Qual o próximo? Julgamento conforme a história do processo. É o próximo. Cadê aqui o juiz tem que pôr as partes de prova? Não tá. Julgamento conforme a história do processo. Julgamento antecipado do mérito. Ele vai julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Quem vai saber se há necessidade de produção de outra prova? Ele. Quem que tem que formar a cognição? Ele. O réu, por revel, ocorrer o efeito previsto no 344 e não houver o requerimento de prova pelo autor. Quer dizer, se ele for revel e o autor falar não quero mais prova, julga, acabou. Vou ficar perguntando. Não precisa ficar perguntando. Aí vem o que? O julgamento antecipado parcial do mérito. Essa é um legal. Não conhece o julgamento parcial do mérito? Isso atrapalha. Saneamento. Já conseguiu Saneamento? um divórcio, inclusive. Eu também já consegui. Por que o divórcio? O divórcio você vai fazer o quê? Ah, eu quero divorciar. O cara vai falar, não quero. Não, é um direito potestativo. Potestativo. Não pode, a outra parte não pode. Então já julga o mérito. Dá pra conseguir Toda- disciplinarmente Já também. deixa ele casar novamente. Fica a discussão de bens para depois. Eu tenho um caso que eu consegui o divórcio direto, porque a questão é incontrovertida, né? Aham. Ele já está divorciado, ela nem foi citada ainda. Exato. sim, Mas aí- Muito legal. Mas aí- Positivo, quase. Nós Aí o conseguimos juiz te deu o quê? Jorginho, né? Tutela de evidência. É, Não foi julgamento antecipado. É. Por quê? Vou só pedir pra gente fazer as perguntas e o debate no final por causa da limitação técnica da gravação. Tá? Só pra você conseguir. Ah, por que Chegar ele ao- te deu a evidência? Porque o julgamento antecipado do mérito, ele vai surgir quando? O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos, formulados ou parcela deles, mostrar-se incontroverso. Se não houve, a parte tem que se contestar. Ele não pode dar antes da outra parte falar o julgamento antecipado. Então ele te deu o quê? Ele te deu a tutela de evidência, que é outro caso. Estiver em condições de imediato julgamento, quer dizer, parte do processo não precisa de mais provas, ele já pode julgar. Então aí que está. Na tutela de evidência, tem dois casos da tutela de evidência, no inciso 1º e no 4º, que eu acho que nem precisava ter. Por quê? A tutela de evidência vai fazer o quê? Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Tutela de evidência. A tutela de evidência será concedida independente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. A outra parte já se manifestou. Os requisitos são os mesmos. Eu preciso da evidência? Não, já julgo parcialmente o mérito. Se eu tenho um requisito para um, eu tenho para outro. Porque a outra parte já se manifestou. O 4º, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do autor e o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida. O réu já se contestou. Não tem prova de gerar dúvida, antecipa parcialmente o mérito. Não preciso da evidência mais. Então esses dois incisos aqui da tutela de evidência, para mim são letra morta. Eu prefiro o julgamento antecipado do mérito. Certo? A gente conseguiu um julgamento antecipado do mérito em uma causa contra a
Não dá nome. uma empresa que eu queria declarar a cobrança indevida. Só que tinha discussão de prescrição do quanto tempo atrás eu poderia pedir de volta. E essa discussão está em repetitivo. O juiz suspendeu o processo inteiro. Eu falei, calma aí, excelência, você está suspendendo o processo inteiro? Não, julga parcialmente o mérito da parte que essa suspensão não atingiu. Que é o quê? A declaração de que aquele valor não é exigido. Pô, o resto, quanto eu vou receber, deixa os ministros lá falarem, né, no repetitivo, lá, quando eles quiserem sair de cima do processo. Certo? Aí vem o quê? Veio a contestação. Saneamento. Vem o próximo. Então, quer dizer, se o juiz não me pegar e não julgar antecipadamente o mérito, o que ele tem que fazer? Sanear o feito. E não está falando o juiz pode sanear o feito. Não está falando isso. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, que é o quê? Julgamento antecipado, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, fazer tudo isso que está aqui. Deverá. Não é poderá, é deverá. Então o saneamento é obrigatório. Para quê? Para eu saber. O que ele vai fazer no saneamento? Resolver as questões processuais pendentes. Quer dizer, vai mostrar o quê? A parte é legítima, o objeto é possível, é lícito, não há ilegitimidade de partes, afasto a preliminar, afasto a impugnação ao valor da causa, incide aqui o CDC, o ônus da prova é de quem? Ele vai falar aqui, definir a distribuição do ônus da prova. O que você tem que provar, autor? Você tem que provar isso. O que você tem que provar, é isso. Delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Ele vai falar o quê? O que eu tenho dúvida? O que o juiz está em dúvida? Ele vai falar para você. Senão eu vou ficar produzindo, vou chamar 30 testemunhas para falar de coisa que ele não tem mais dúvida. Olha que tempo perdido. Ele vai falar, ó, eu tenho dúvida, ó, o que está em controvérsia para mim, juiz, é isso. Eu quero que vocês me esclareçam isso. Eu vou gastar meu esforço aqui. Não vou gastar meu esforço no que ele já está convencido. Então ele precisa fazer isso. Não é uma opção. Eu já eu já vi palestra, já vi aula que fala, isso é uma formalidade. Não é uma formalidade. Isso é uma obrigação. Tem um motivo. E se o juiz não fizer? DCL. Mas o que acontece? Um perigo do DCL. Um perigo. Presta atenção. O EDCL, ele interrompe o prazo para eventual recurso. Mas ele não suspende o efeito da decisão. Então, se o juiz vai lá, especifica as provas de prova que tem que produzir. Eu faço o EDCL, A decisão está valendo. a decisão está valendo. Eu tenho que especificar. Por mais que seja legal. Eu vou falar, ó, vai que ele me dá uma... Então eu vou falar, ó, eu, sem saber qual é a dúvida de Vossa Excelência, quais são os pontos controvertidos, de quem é o ônus da prova, porque Vossa Excelência não deu o saneador, mas mesmo assim, sem saber, no escuro eu quero produzir tal e tal prova, mas eu quero ter a chance de falar que eu sou saneador. E no mesma peça eu faço os embargos. Para que ele faça o profira o saneador. despacho saneador. Eu não vou deixar, porque eu quero a mesma coisa aqui, ele não deu o saneador. Agora, e se ele deu o saneador e não falou tudo o que você queria? Embargos? De EDCL? Será? EDCL de EDCL? Não, ele deu o saneador. Saneei o feito, o juiz trabalhou certinho, saneou o feito. Tá. Só que ele não distribuiu o ônus da prova. Ó aqui, ó. Parágrafo 1º.
Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Então aqui, ó, não vai fazer DCL. Usa o parágrafo primeiro, porque o parágrafo primeiro suspende a decisão. Então você não vai ter que correr atrás de prova, você vai suspender. Só depois que ele responder que você vai ter que cumprir alguma coisa. Mas que é Não uma é o artigo manifestação. aí? Hã? Qual é o artigo? 357, parágrafo primeiro. Faz uma petição. Petição vem com apoio no parágrafo Manifestar. 1º do 357, pedir esclarecimentos a respeito do saneador. Vossa Excelência deixou de distribuir o ônus da prova. Vossa Excelência não fixou as questões controvertidas. Todas, né? Todas. Vossa Excelência deixou de fixar os pontos incontroversos. Eu estou em dúvida, o que eu faço? Me esclareça. E aqui o que aconteceu com ele? Suspendi. Eu não fiz um EDCL que não tem o efeito suspensivo. Por quê? O EDCL eu posso pedir efeito suspensivo no EDCL. Tem no código. Só que juiz decidiu o EDCL antes do prazo? Ele teria que decidir. Mas não, ele vai mandar a parte contrária se manifestar agora para atuar. E aí já correu o que você tinha que cumprir. No fim ele rejeita o seu EDCL, Acabou. concluiu. Você não pode mais protestar por prova. Então tem que cumprir. Entendeu? Então o saneamento é uma parte, é a parte fundamental. Por isso que eu quis falar sobre a fase postulatória, até o saneamento, que é onde divide essas duas frases. Aqui é o saneamento. Divide a fase postulatória, aí eu passo para o quê? Para a instrutória. Aí eu vou produzir minha prova, sabendo os limites, sabendo qual o jogo que eu vou jogar. Certo? Sabendo que prova que eu... Calma aí, o juiz está indo bom. Quem que eu vou chamar de testemunha? Quem viu tal coisa ou quem viu tal coisa? Não, isso aqui o juiz não sabe, então eu vou chamar quem viu tal coisa. De quem é o ônus da prova? Ah, é meu, então eu vou fazer perícia, eu vou pagar a perícia. De quem é? Do réu. Problema dele, se ele não fizer perícia, a falta de prova vai reverter a meu favor. Senão sai todo mundo pedindo tudo que é prova. Não é assim que funciona? Hã? Não, eu quero prova testemunhal pericial, eu quero depoimento pessoal, eu quero tudo. Porque eu não sei. Então, eu acho que é essa experiência que eu queria passar da fase postulatória. Outro dia eu até poderia falar da fase instrutória, mas é uma fase mais... Eu acho que tem que separar, né? Prova testemunhal, prova pericial, depoimento pessoal, tem muito mais detalhes. Mas eu acho que essa primeira fase é a mais importante do processo. Porque é aqui que você vai terminar o restante das fases. Depois vem a discussão, prova, decide. Decisão, o que o juiz tem que fazer na decisão? Rebater tudo que pode, de alguma maneira, mudar a decisão dele. Ele não pode fazer uma decisão, julgue o procedimento. Não, mas você não se manifestou sobre minha alegação, que se você se acolher, muda a sua decisão. Você tem que se manifestar, senão é nula a sentença. TDCL, de novo, qual quanto TDCL eu já fiz nenhum processo. E é assim mesmo. E é assim mesmo. E se nesse despacho, vamos supor, esse saneador, ele excluiu um dos réus, é decisão interlocutória ou é Decisão apelação? interlocutória. Agravo. Agravo. O recurso. Agravo. Tá? Mas Hoje em mesmo dia- excluindo Mesmo um excluindo. dos porque ele vai extinguir para ele. Vai extinguir Então, pra ele, mas não hoje foi em uma dia- decisão definitiva Mas hoje em para dia, aquele? assim, a apelação, ela só vai ser feita na extinção, quando o juiz decidir o mérito do processo e Dele extinguir a todo. jurisdição E não dele. somente na Só análise da de parte. legitimidade de Julgamento parcial do mérito. Agravo. parte. Eu fiquei na dúvida esses dias. Entendeu? Só quando ele acabar a função dele aqui. A sentença o que faz? Extinguiu o réu é indecisão interlocutória. A sentença o que faz? Extingue a jurisdição daquele juiz. Ele não pode mais atuar nesse processo que ele deu a sentença. A não ser
Só pode mudar através do quê? PDCL ou decisões que ele tem que mudar de ofício. Erro material, uma sentença, senão ele não pode mais voltar a decidir esse processo. Aí vai para o segundo grau ou transita de novo. Entendeu? O resto, hoje em dia, praticamente todo o resto das decisões são agravo. Só a final que vai ser apelação. Então E é você faz isso. bastante embargos, né? Entre a instrução e o. É aí que você falou que detona de embargos. Ó, Sempre e esses despachos interruptórios. todas as. Entre uma fase e outra, porque aqui na postulatória você tem inicial, contestação. Aí já vem a primeira problema, que é a reta. Tem ou não? Aí já vem o segundo, específica a parte da prova que tem que produzir. Aí já vem o terceiro, saneamento. Olha quantos embargos. E o tribunal tem seguido pelo menos o CPC? O tribunal tem. Ah, que bom. Quando você leva para o tribunal, Eles são. eles têm. E recentemente a gente teve uma decisão que o juiz falou, não, a inversão do ônus da prova é matéria de julgamento. Eu não vou te dar nada aqui. O juiz de Tá. primeiro grau, no caso. O juiz de primeiro grau. Assim embargou. Eu embarguei, ele rejeitou, agora eu Nós agravei. gravamos. Já suspendeu o processo. O tribunal falou, opa, segura aí que isso pode gerar dano. Por que pode gerar dano? Eu vou inverter a prova na sentença. Decisão surpresa. Porque eu não sabia que a prova era minha. Decisão surpresa. Se eu soubesse, eu ia ter feito a expulsão de uma forma diferente. Engraçado que tem juiz que fala tanto da forma de atuar dos advogados, mas tem muita situação militante também partida dos juízes. E como tem, né? Mas o que a gente, assim, agora falando o que eu percebo, muito advogado, e não sei se isso foi uma coisa que veio acontecendo, tem medo de bater de frente com o juiz. Mas é por causa dessa situação de tudo, eles colocam litigância de má fé. Aí você tem que fazer o depósito cursal, recolher a multa de litigância de má fé. Então, às vezes, por conta dessa entre a chantagem, que daí eles interpretam como se você tivesse ato protelatório, eles colocam, mas sei quanto, e agora teve a moda de prorrogar essa multa ainda em face do advogado. Mas agora isso é mais o trabalhista, né? Pelo civil, a gente teve um caso no segundo grau, né? Acabou? Tem? Quer só encerrar? Vamos fazer um intervalinho, aí a gente já passa para as perguntas e para os debates, pode ser? Precisa sair já? Ai, que pena, agora eram as perguntas. Mas tudo bem. Agora, se você Já não faz, tiver já medo, né? Já emenda a pergunta. Já pergunta. Então vai, não, é que a gente vai só de 5 minutos para Não subir. grava. Tá, tudo bem, vocês sabem. Vai, vambora. Não, então, a pergunta já Não, a gente teve um caso no segundo grau, de uma desembargadora extremamente é até retórico, né? Abusiva, bem Parcial. abusiva. Não, abusiva mesmo, usadora de poder. E aí ela começou a aplicar litigância de má fé a cada manifestação nossa. Porque ela não queria mais ler nenhuma, nada. Mas em geral a gente não tem tido problema Não. com litigância de má fé, não. No cível, pelo menos, não. o que eu vejo é assim, até o CPC, Com medo. as inovações do CPC 15 vieram em virtude do que estava dando certo na justiça do trabalho. Isso daí tem que defender o mérito da justiça do trabalho. Então, tudo que é novidade no CPC, os juízes